No dia 15 de abril de 2020, a CNN publicou a notícia surpreendente de que Kepler 1649c encontrou um novo exoplaneta potencialmente habitável semelhante em tamanho e temperatura à Terra. Sobre este assunto, Thomas Zurbuchen, administrador associado do Science Mission Doctorate da NASA em Washington, comentou: "Este intrigante mundo distante nos dá mais esperança de que uma segunda Terra esteja entre as estrelas esperando para ser encontrada. Este fato poderia ter nos impressionado se a mídia não nos informasse da nova casa ainda com mais frequência do que Joe Biden cai escada acima do Air Force One." No entanto, a cada vez, os âncoras da CNN mal conseguem conter sua empolgação. If finding a new Earth-like planet not cool enough for you, NASA says there could be some others out there, Chad. NASA just announced the discovery of 500 new planets. They're all orbiting other stars, not our sun, but one of them shares some similarities with Earth. Well, for years, scientists have been searching the universe for a planet similar to ours, and guess what? They say they found it. Adivinhe, a mídia está agitada em torno da pesquisa não confirmada de exoplanetas o tempo todo. Portanto, se você já fez as malas para mudar para outro sistema planetário, terá que desfazê-las. Exoplanetas. Como a mídia nos enganou. Que leilão de notícias peculiar. Diferentes fontes nomeiam um número diferente de nossas supostas futuras casas. Os números variam amplamente. 24. 4.000. Me dê mais. 300 milhões? Vendido. Posso pedir aos jornalistas respeitados que venham e acertem a compra? Ok, eu também te enganei. Essas manchetes não são nem mesmo de veículos diferentes. Estamos falando sobre a mesma organização de notícias. Em cada novo artigo, o New York Post faz malabarismos com números dramaticamente diferentes. Para ser honesto, o que mais podemos esperar deles? Aparentemente, dinheiro do suborno de Trump para remover a história sobre o suposto caso de assédio sexual. O New York Post gastou na compra de um telescópio superpoderoso. Com sua ajuda, os jornalistas puderam ver muitas das suas futuras casas espaciais. Mas usar o número extraído do nada de 300 milhões era algo que nem o New York Times resistiu. 300 milhões. Pode ser. Dá para cerca de 0,9 planetas para cada residente dos Estados Unidos. E todo nova-iorquino tem 3 planetas e meio para escolher. Bem, talvez. Mas é preciso dar crédito aos jornalistas porque, em meio a esse circo da mídia, eles conseguem fazer malabarismos com os conceitos de exoplaneta, zona habitável e nova casa. Mas como eles são diferentes? Perdoe-me, Sol, mas o mundo não gira apenas em torno de você. No universo, existem muitas estrelas para os planetas girarem. Muito parecido com as órbitas da Terra dentro do Sistema Solar. Exoplaneta é apenas um planeta que está em um sistema diferente e não precisa ser gêmeo da Terra. Mas, por alguma razão, nosso mundo vive por uma fórmula diferente. Exoplaneta mais jornalista é igual a colonização urgente. Os exoplanetas têm seus próprios critérios. Sua massa deve ser menor que a massa de uma estrela, mas maior que a de um asteroide. Caso contrário, sua própria gravidade não será suficiente para que o corpo celeste se torne redondo. Mais uma condição: deve haver espaço perto da órbita do planeta, livre de outros objetos. Por essa razão, em 2006, Plutão foi expulso da Liga dos Planetas Clássicos e enviado para a categoria Anão. Existem muitos corpos semelhantes perto da órbita de Plutão, e apenas Plutão acabou por ser o maior deles. Alguns dos exoplanetas mais conhecidos são TOI 700d, Kepler 186f e o notório Kepler 1649c. A zona habitável é uma área obscura no espaço. As características dos planetas dentro da área são relativamente semelhantes à da Terra, meramente quanto à suposta presença de água na forma líquida. Por exemplo, após a descoberta de um exoplaneta como K218b,
Foi notado que sua camada de gás é tão espessa que é muito difícil chamar este exoplaneta de um verdadeiro parecido com a Terra. Mas essa mensagem foi distorcida na imprensa, com manchetes como esta: água encontrada em um planeta potencialmente habitável. Outro meio de comunicação escreveu: é o passo mais significativo dado no caminho para nosso objetivo final, encontrar vida extraterrestre, provando que não estamos sozinhos. Tenho certeza de que se eu fosse mais persistente, poderia até encontrar um artigo como: foi encontrado um novo planeta aquático, vamos decolar amanhã. Pegue uma boia na piscina e entre na água. Mas o que já temos é mais do que suficiente. Uma compilação dessas declarações ridículas foi feita pela astrônoma Laura Kreidberg. Ela se divertiu bastante com o fato de que, na maioria dos artigos de notícias dedicados à descoberta de exoplanetas, os repórteres nem se deram ao trabalho de entrevistar cientistas fora das equipes de pesquisa que pudessem oferecer um ponto de vista crítico. Então, com um novo lar para substituir a Terra, a mídia quer dizer: adivinhe, como você já sabe, quase tudo que você possa imaginar. Assim como o hype em torno de Kepler 1649c, outra pepita de informação da CNN na forma de notícias de última hora do Kepler foi rapidamente distribuída por outras organizações de notícias. O diretor do escritório de ciências do K2, Jeff Coughlin, chamou de o planeta mais parecido com a Terra, e os jornalistas o classificaram como o mais interessante. Alguns foram ainda mais longe. Kepler 1649c é melhor que a Terra, porque é 1,06 vezes maior e recebe cerca de 75% da luz que a Terra recebe do Sol. A temperatura da superfície é estimada em 234 Kelvin, o que é próximo o suficiente da temperatura da Terra. Isso torna possível que a água exista na forma líquida. Mas, como você deve se lembrar, esse não é o fim da lista dos Keplers bacanas. O já citado Kepler 186f também participa da competição Gêmeos da Terra. Sua vantagem: estações regulares e um clima estável semelhante ao da Terra. E TOI 700D, um planeta para todos os que já receberam um cartão de aniversário desejando uma boa viagem para a frente. Os ventos sopram do lado noturno do planeta e convergem em um ponto voltado diretamente para sua estrela. Isso é o que o torna uma versão sem nuvens da Terra. É como se livrar de uma namorada encontrando uma nova igual a ela, mas com menos crises. Em outras palavras, a namorada é 2.0. Este é o título que a mídia adora atribuir aos planetas recém-descobertos. Como a mídia vem com nomes ridículos para exoplanetas. Além de Terra 2.0, a mídia costuma apresentar os exoplanetas como gêmeos da Terra e até mesmo seus primos. Quando se trata de atualizar um jogo, 2.0 significa que o conteúdo é o mesmo, só que melhor e tem novos recursos. Mas por que os exoplanetas são chamados assim? Por exemplo, Kepler 1649c é realmente muito melhor do que a Terra? Não, na verdade é pior. Na verdade, essa nova casa aclamada pode realmente colocá-lo no inferno. A comparação feita é maçãs com laranjas, simplesmente porque Kepler 1649s gira em torno de uma estrela anã vermelha que é muito menor e mais fria do que o nosso Sol. Além disso, as suas explosões de radiação ameaçariam qualquer possibilidade de ocorrer uma forma de vida viável. Portanto, em vez disso, Kepler 1749c é realmente mais adequado para o papel do primo feio da Terra, ou talvez um gêmeo ameaçador nas melhores tradições dos filmes de terror. Ainda assim, os apelidos estranhos são melhores do que todos aqueles nomes para Keplers com conjuntos de números e letras, porque acabei de pronunciar mal o nome desse planeta 3 vezes seguidas e você nem percebeu, não é? A propósito, o renomado TOI 700D sem nuvens também não é adequado para nós. Está muito perto de sua estrela. Isso significa que à noite a temperatura pode ser próxima do zero absoluto e durante o dia estará muito quente por causa da radiação. Como resultado, a água da sua superfície simplesmente evapora.
muito quente, muito frio e com falta de água. Bastante inútil. E o que dizer de Kepler 186f? Adivinhe. Não sabemos a massa nem a composição química dos exoplanetas porque é difícil confirmar o que está acontecendo lá. Surge a pergunta: como, sem saber nada sobre as características de um exoplaneta, podemos alegar que é possível viver em um? Primeiro é preciso descobrir como os astrônomos caçam exoplanetas. Há 5 anos, todo mundo enlouquecia procurando Pokémon no jogo Pokémon Go. Este ano, foi considerado um verdadeiro feito chegar ao maior número possível de resultados de enredo ao completar as missões em Cyberpunk 2077. E nos últimos 20 anos, entre a multidão da ciência espacial, o desafio de encontrar o maior número possível de exoplanetas estava no topo da lista de se gabar. Aqui está Kepler 1649c. Não, isso não é a foto tirada pelo rover Perseverance, que mostrou à humanidade a superfície de Marte. Não é de todo uma foto, é uma pintura digital feita por um artista que simplesmente sugeriu como seria a superfície de Kepler 1649c. Poderia ser, não é? Assistindo ao noticiário, estamos acostumados a ver lançamentos de foguetes, rovers ou novas imagens de satélites no espaço, mas explorar exoplanetas é outra questão completamente. Não é fácil medir as características de um exoplaneta porque eles estão muito distantes, mas podemos obter o espectro de brilho da sua estrela. Na maioria das vezes, os cientistas baseiam isso no deslocamento de uma estrela em movimento. Se você isolá-la e medi-la por um longo tempo, poderá obter o período de rotação da estrela. Ao todo, tendo estimado a massa da estrela e sabendo o período de rotação, você pode calcular a massa do planeta. Cerca de metade dos exoplanetas conhecidos foram descobertos dessa maneira, e a queda na luminosidade da estrela durante a passagem do planeta em frente ao seu disco permitirá determinar seu raio. Como você pode ver, muitas vezes os cientistas se baseiam em dados de eclipses, rotações e um grande desejo de encontrar pelo menos algo em que possam se agarrar. Um incidente interessante aconteceu com outro planeta encontrado fora do nosso sistema solar. É chamado de Fomalhaut B, ou assim foi chamado. Depois de muito barulho sobre sua descoberta, descobriu-se que, em vez de um planeta, os astrônomos talvez viram uma grande nuvem de poeira de 2 corpos de gelo que se chocaram. A Universidade do Arizona comentou o que foi anunciado como um dos primeiros exoplanetas a serem descobertos provavelmente nunca existiram. Em outras palavras, você o chamaria de palma da mão de proporções cósmicas, mas as pessoas com visão deficiente que pelo menos uma vez confundiram um cachorro com uma lata de lixo, sem dúvida serão capazes de entender astrônomos com telescópios fracos. Isso, mais uma vez, confirma que os resultados da caça aos exoplanetas são muito condicionais e imprecisos. Por isso, a mídia deve ser mais cuidadosa ao noticiar esse tipo de pesquisa antes de provocar uma tempestade de poeira sensacional. Então, qual é o melhor lugar para morar? Embora a mídia e os astrobiólogos não consigam descobrir qual planeta é o melhor para pendurar um cartaz de lar docilar, decidi atender à sua necessidade de segurança da informação. Portanto, realizei minha investigação pessoal. Levei em consideração todos os dados dos planetas propostos e selecionei a melhor opção para você na nomeação para Novo Lar. Este planeta tem características decentes o suficiente. Pelo menos houve água encontrada nele. A atmosfera do planeta é densa o suficiente para proteger contra a radiação ultravioleta da estrela no qual ela gira em torno. Possui terreno complexo e tectônica, o que leva a tremores frequentes. Isso não é tudo. Vulcões ativos perigosos foram descobertos em sua superfície. Não posso dizer muito sobre a vida no planeta, mas podemos supor que os habitantes provavelmente não serão amigáveis em tais condições. Mas, em geral, depois de todas essas notícias falsas e as chamadas novas casas espaciais, este planeta parece suportável. Acho que depois deste episódio você aprenderá como distinguir com precisão notícias falsas de conteúdo válido que realmente vale a sua atenção.
Este planeta é a opção mais viável, mas infelizmente eles não o incluíram nas manchetes da mídia. Para dar uma boa olhada nisso, vamos agora ao Google e planeta Terra. Depois de aprender mais sobre o assunto, escreva nos comentários. Você consideraria morar lá?